Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos estudar a educação do Espírito à luz do Consolador. E para tal vamos buscar hoje no livro Segue em Harmonia, pelo Espírito Joana de Ângeles, comentado pela médium Sueli Calda Schubert, e a psicografia dos textos da Joana de Ângeles, evidentemente, são de Divaldo Franco, e os comentários a Sueli Caldas. Então vamos começar, vamos ver hoje o capítulo 1, que é a alegria absoluta. Então, todos os seres humanos buscam infatigavelmente a alegria perfeita. São inúmeros os conceitos em torno do fenômeno interior do júbilo em plenitude, quase sempre aureolado de sensações. São Francisco de Assis teve a coragem de apresentá-la de maneira muito especial, como somente ele poderia fazê-lo, experienciando-a. Em ditosa oportunidade, enquanto caminhava com o irmão Leão entre Perúdia e Santa Maria dos Anjos, em pleno inverno, padecendo penúrias incontáveis, foi tomado de arrebatamento e, sorrindo eufórico, disse: Irmão Leão, mesmo que nossos irmãos em todo e qualquer lugar ofereçam um especial exemplo de santidade e de devoção, recorda e escreve no teu coração e no teu espírito que isto não representa a alegria absoluta. Então, nesse estado de arrebatamento em que Francisco de Assis se encontrava, ele volta desse estado de êxtase, e fala para que, por mais especiais que tenham sido assim os êxtases dos santos, digamos assim, não representaria a alegria absoluta. Logo depois, vencendo o trecho do caminho e ainda em plena exaltação, voltou a afirmar: ó irmão Leão, se nossos irmãos puderem curar os cegos, expulsar os demônios, fazer que mesmo os surdos ouçam, que os paralíticos caminhem e os mudos falem, e mesmo que logrem ressuscitar os mortos depois de 4 dias, escreve, irmão, que tudo isso não seria razão para alegria absoluta. Vamos acompanhar o raciocínio de Francisco de Assis, dentro daqueles estados de êxtase em que ele entrava, e o que ele ia passando para o amigo Leão. E continuando a marcha, afirmou com valor e coragem: ó irmão Leão, se os irmãos menores possuíssem o dom das línguas e das ciências, se encontrassem em condições de profetizar, podendo revelar não apenas as questões do futuro, mas também os segredos do coração e da mente, escreve que também essa conquista não representaria a alegria absoluta. Interessante que ele está fazendo nessas colocações que ele passou para o irmão Leão. Ele trouxe palavras de Jesus, agora palavras de Paulo de Tarso, Mais à frente, exclamou emocionado: ó irmão Leão, Cordeirinho de Deus, até mesmo se falassem a linguagem dos anjos e conhecessem a música das estrelas e as forças das plantas, se todos os tesouros do mundo lhes fossem revelados e contassem com a energia dos pássaros e dos peixes, assim como dos outros animais e pessoas, as árvores e os minerais, as raízes e as águas, escreve que todas essas conquistas não seriam a alegria absoluta. Ele continua agora inspirado ainda em Paulo. E por fim, novamente expôs: ó irmão Leão,
se somos irmãos, pregassem ó irmão Leão, se nossos irmãos pregassem e conseguissem converter os não crentes, escreve que ainda esta maravilhosa honra não constitui a alegria absoluta. Ante o seu silêncio, o irmão Leão perguntou-lhe, realmente surpreso: querido pai, rogo-te, pelo amor de Deus, que me diga o que é a alegria absoluta. O santo, ainda emocionado, replicou: ó irmão Leão, estamos viajando de Santa Maria, molhados totalmente pela chuva e magoados pelo frio, cobertos de musgos e mortos de fome. E ao chegar, chamaremos à porta e o guarda nos perguntará, aborrecido: vocês quem são? Nós responderemos que somos 2 irmãos dele, mas ele então, ainda mais aborrecido, voltará a afirmar: o que vocês dizem é mentira. São 2 vagabundos que andam por aí enganando o mundo, furtando as esmolas dos pobres. Saiam daqui. E, não nos abrindo a porta e não nos deixando entrar, a neve e a chuva, a fome e a noite gelada, ameaçadora, e nós toleremos com paciência semelhante injustiça e maus tratos sem nos aborrecermos. E quando concluirmos que o guarda tem razão e reconhecermos que não somos dignos e que é Deus quem o manda falar desta maneira, ó irmão Leão, escreve que essa é a alegria absoluta. Houve ainda que mais elevado do que todos os dons e bênçãos que o Espírito de Jesus Cristo concede aos seus, encontra-se este, o de cada qual superar-se a si mesmo por amor ao excelso benfeitor, tolerar jovial e gostosamente o castigo, a injúria e o sofrimento. Dá para nós entendermos perfeitamente o que ele quer nos passar, porque Jesus nos exemplificou desta forma. Era injuriado, continuava abençoando. Sofreu todas as perseguições e culminou como culminou e continuou abençoando. Então, quando conseguir a porta não ser aberta, não recolher por achar que eles eram vagabundos das ruas, pedintes e roubadores, digamos assim, essa injustiça, se não os alcançasse, é alegria absoluta. É isso que ele está passando, é isso que nos dá a entender. E vamos continuando. Oportunamente, numa das suas viagens ao desabrigo e sofrimento, chegou a um dos monastérios dos menores e solicitou albergue durante a noite gelada, havendo sido considerado vagabundo e ladrão, ameaçado de receber uma surra, tendo-se fechado a porta pesada em sua face. Sem reclamar, nem se justificar, ou fazer-se identificar por amor ao Nazareno, que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, afastou-se louvando e bendizendo. Nós sabemos que Francisco de Assis é um espírito muito preparado, muito preparado, que palmilha nas pegadas do mestre há muito tempo. Tanto que esteve com o mestre e não foi nada mais, nada menos que o jovenzinho João. João, o evangelista, aquele que temos no último evangelho dos 4 evangelistas, aquele jovem que estava sempre ao seu lado.
e a quem Jesus, os outros discípulos, né, percebiam ali, acredito que os cuidados, o carinho que Jesus dispensava de uma forma especial por ser tão jovenzinho e ele tão espontâneo, que percebe-se nas passagens, né, aquele coração vibrante, porque trazia a juventude dentro dele e um amor muito grande. E foi o João foi o único que teve a destinação, né, evidentemente que veio de Jesus, de Deus e Jesus, que ele ficasse até o fim dos dias, né? Ele desencarna muito velhinho, depois de ter feito o Apocalipse. Então, é muito, muito pensarmos nesse espírito valoroso, Francisco de Assis. E nós espíritas temos aí as orientações, né, nos livros confiáveis, de que a sua falange já está voltando e ele voltará. Ele voltará nesses tempos de transição para restabelecer a regeneração, a mudança efetiva aqui entre nós. Depois desse preparo de toda a sua falange, esses espíritos preparados que estão retornando à Terra, encarnando entre nós, né? E como sabemos, esses corpos desses espíritos, o perispírito, né, o corpo espiritual, precisa ser muito preparado para se adequar ao planeta. É como um mergulho nas trevas para um espírito de condição superior. Então, ele precisa preparar o seu perispírito nesses laboratórios que foram construídos aqui em torno da nossa Terra, né, na nossa atmosfera da Terra, para que eles consigam adaptar-se para poder, então, animar o corpo que será gerado no ventre materno. Então, são preparos. Isso nos leva a pensar de como foi o preparo de Jesus, né, para encarnar. Então, é muito interessante, né? Sem reclamar, nem se justificar ou fazer-se identificar por amor a um nazareno que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, afastou-se louvando e bendizendo. Essa opção pelos valores transcendentes dele fez o mais fiel seguidor de Jesus. Numa reflexão psicológica moderna, pode-se dizer que o pobre Francisco, muito bem chamado o pobrezinho de Deus, na sua inocência e submissão à vontade divina, exagerava no comportamento. Aqui temos a Sueli Caldas fazendo uma análise, né? Exagerava no comportamento, tendo em vista a atitude que violenta o bom senso e a razão, apresentando sintomas graves de masoquismo, de distúrbio de comportamento. A visão cristã do sofrimento, porém, difere muito da convencional do prazer, da alegria, da felicidade. Então, na psicologia moderna, quem ouvisse isso, quem estudasse isso, pensaria, mas isso é masoquismo, né? Isso é um distúrbio de comportamento, isso violenta o bom senso e a razão, né? E ela continua, a visão cristã do sofrimento, porém, difere muito da convencional do prazer, da alegria, da felicidade. Perseguido, mas não perseguidor. Isso é algo que nós temos que interiorizar. É muito melhor sermos vítimas do que algozes. Vamos interiorizando. É muito melhor sermos o perseguido do que o perseguidor. É preciso que tenhamos esse entendimento, porque senão não há caminho
palmilhado com segurança para vencermos as nossas dificuldades, porque sempre estaremos revoltados pelas injustiças, pela não compreensão dos que estão no nosso entorno. Uma série de coisas nos fariam revoltados se assim nos comportássemos, se assim entendêssemos. Então, perseguido, mas não perseguidor, maltratado, porém nunca maltratando, incompreendido sem revidar, compreendendo sempre, é a forma de anular a dominação do ego e iniciar a superação da sombra do self para alcançar o estado luminoso, a plenitude, a alegria absoluta. Então, não tenhamos dúvida que para nos superarmos, nós teremos que colocar o nosso ego no devido lugar. Porque o nosso ego se inflama, nós somos muito orgulhosos. E ele nos domina. E ele dominando, ele justamente ele nos traz, né? Ele alimenta, na verdade, né? Esse nosso ego exaltado alimenta o nosso lado sombra, que já deveríamos estar nos esforçando por diluir aquelas coisas que estão no nosso inconsciente, eclodem no consciente, coisas a serem trabalhadas, sentimentos doentios a serem trabalhados, amenizados, mas o nosso ego domina. E o nosso ego nos dominando, nós somos sempre os merecedores de toda atenção, nós somos merecedores de todas as benesses, nós nos sentimos diferenciados do outro, como ousam, né? Nos achamos privilegiados, isso acontece com todo mundo, mas Deus não vai permitir que aconteça comigo. Então tudo isso é resultante do nosso ego, que nós deixamos que ele nos domine, em detrimento do nosso self, que é a nossa verdadeira essência, o nosso eu. Essa alegria que ele vivenciou, que nós não conseguimos entender, né? Está longe de nós. Essa alegria que ele vivenciou até o momento da libertação, dele fez o herói que dilui a sombra e alcança a perfeita identificação do eixo ego-self. É necessário não confundir a alegria perfeita com o júbilo dos prazeres. Então, o que ela está comentando aqui, ele alcançou a perfeita identificação do eixo ego-self. É narrado, conta-se, né, que o Francisco tinha uma obstinação em imitar ao Cristo, né, porque ele trazia Jesus impregnado nas suas veias. Então, ele se colocava ali como Jesus, para ele era o modelo maior. E ele buscava fazer exatamente aquilo que ele tinha aprendido e observado e se encantado em Jesus. E ele busca de uma forma forte, porque ele podia fazer assim, né? É claro que muitos outros já alcançaram estados bem melhores, mas talvez não com tanta avidez. Ele se impunha a necessidade de agir sempre como Jesus faria. Era uma obstinação que ele tinha, né? E com isso, é claro que ele alcança a perfeita identificação do eixo ego-self, tanto que ele tem a condição de vir capitaneando, né, esses espíritos de muita condição que estão retornando, né, e ele é como o condutor que se encarnará, né,
para dar ali o apoio a tantos e tantos outros espíritos também muito, muito sublimados, né? Mas ele conduz essa caravana, né? Então, continuando, vamos retomar. É necessário não confundir a alegria perfeita com o júbilo dos prazeres da mesa farta ou das festas mundanas, com a distinção social e a coleta de benefícios que agradam o ego, mas não preenchem o vazio existencial, que proporcionam sorrisos momentâneos e logo passam, deixando muitas vezes o ressaibo da decepção, quer dizer, o ressentimento, o rancor, né? Da decepção e da amargura. Então, é preciso que entendamos que essa alegria plena que nos está sendo colocada não pode ser confundido com as alegrias dos prazeres da mesa farta, das festas mundanas, com a distinção social, coisas que nos agradam, que nos fazem, nos geram prazer, né? A coleta de benefícios que agradam o ego, né? Quantas coisas agradam o nosso ego e dá a impressão de que é uma alegria naquele momento, mas o vazio existencial propriamente dito não é preenchido por essas coisas. O que preenche realmente esse vazio essencial é esse sentido, né, que buscamos para as nossas vidas e que nos levam a palmilhar o caminho da conquista desta alegria absoluta. E não essa falsa alegria de situações que massageiam o nosso ego, mas que deixam depois marcas, muitas vezes, trazendo amarguras. Quando se conseguir superar as circunstâncias externas com as emoções direcionadas aos objetivos elevados que se cultivam, naturalmente que peculiar alegria tomará conta da existência, por haver-se logrado superar todos os impedimentos materiais para a sua concretização transcendente. Por isso que os chamados sofrimentos que defluem dos ideais em execução não podem constituir motivos de aflição para quem deseja a libertação das amarras com a retaguarda da evolução. Se experimentares mudar o rumo das suas reflexões, pensando na conquista da alegria absoluta, conforme ele a viveu, compreenderás que o pobrezinho tem razão. Então, mesma psicologia, mesmas leituras, a psicologia moderna, mesmas leituras que levariam ao entendimento de masoquismo que ele se impunha, né? Por tudo que sabemos da vivência que ele buscou ter para exemplificar, assim como Jesus exemplificou. Jesus não tinha onde repousar a cabeça, né? Ele mesmo falava para os discípulos: as aves têm seus ninhos, né? Os animais têm o seu abrigo, mas o filho do homem, se referindo a ele, né? O filho do homem não tem onde repousar a cabeça, né? As aves têm seus ninhos, as raposas, acho que é isso, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E assim foi essa exemplificação dele desde o nascimento, que não teve nenhum local adequado normalmente, né? Dentro da época, como seria usual um nascimento.
nascimento. Então, desde o seu nascimento, ele buscou estar acima, né? Para nos ensinar o verdadeiro valor da vida. E o pobrezinho de Deus procurou palmilhar este caminho. Então enganamos-nos nós também, se acharmos que ele exagerou. Porque quando nós conseguirmos, é como está dito aqui, quando nós conseguirmos superar as circunstâncias externas, quer dizer, o nosso entorno, as coisas que acontecem, com as emoções direcionadas ao objetivo elevado, quando nós nos propusermos a isso, de fato, as coisas do nosso entorno não nos atingirão. Porque mesmo que estejamos ali num propósito assim, podemos ter até uma busca para que as coisas não nos atinjam tanto, mas de alguma forma elas nos atingem, de alguma forma elas respingam. Mas essa atitude aqui nos mostra que são inatingíveis. Não há como atingir. O que quer que seja feito que vem do outro, não atinge. Porque o sentimento que se tem pelo outro é um amor muito profundo. E nós não conseguimos nos machucar com quem muito amamos. É isso. Se entendermos isso, entenderemos essa caminhada evolutiva, quando todos nós fatalmente nos sentiremos irmãos uns dos outros. Lição abençoada, né? Nós que buscamos estudar o caminho do Espírito, a luz do Consolador, que significa justamente a luz da doutrina espírita, com esses ensinamentos abençoados que nos foram trazidos pelas vozes dos Espíritos, nos recordando, nos exemplificando, esmiuçando os ensinamentos de Jesus para que possamos revivê-los e de alguma forma encontrarmos o conforto em nosso coração para que a cada dia possamos ser um pouco melhor. Que tudo isso possa fazer sentido para nós. Que saiamos da indiferença anestesiante que nos entorpece, fazendo com que até ouçamos, mas não temos escuta para tanto bem que nos chega. Peçamos a Deus e a Jesus que nos envolvam em bênçãos de luz e de paz.